No Batendo Ponto de hoje, Vanessa Reisner, que eu sempre falei Reisner, errado, e você me corrigiu. Muito obrigada. Tamo junto. Gente, há tanto tempo eu queria trazê-la. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque eu tenho autorização para falar, ela já me autorizou. Esta mulher foi a única executiva em 27 anos meus de história, fazendo proposta para executivos. Foi a única mulher executiva que não aceitou nem a primeira nem a segunda, aceitou a terceira proposta com todas as condições que você queria. Isso, para mim, foi muito marcante. Os homens nunca aceitam a primeira proposta. Normalmente, as mulheres aceitam a primeira. Quando muito, vão para a segunda, mas você foi até a terceira. E eu queria desistir de você. E o Milton Malui, que hoje é presidente do Itaú e na época seu chefe, falou, Bia, não vamos desistir, porque esta é a pessoa que a gente precisa. Então, eu quis fazer essa introdução, porque realmente foi muito marcante para mim. E parabéns. E é um exemplo, eu adoro falar esse exemplo, você sabe disso. Porque acho que a gente tem que... Fica aqui um recorte já dessa dica para todas as mulheres e também para os homens. Não, se as condições não são as que você deseja, não aceite. Mas eu não vou mais falar mais dela, não. Ela vai falar por ela mesma. Conte, quem é você? Bia, primeiro é um prazer estar com você. Sabe que eu sou sua fã, né? A gente teve um tempo recíproca. Juntas no Itaú. E na vida agora, né? A gente está na educação e na formação de mentes brilhantes. É verdade. Então, assim, vou falar um pouquinho de mim. Por favor. Você teve os 27 anos, eu tive meus 27 anos de mercado financeiro também. E a história boa é que eu comecei fazendo curso de Direito. Então, eu sou uma advogada. E eu não sabia disso. Exatamente. Não lembrava, pelo menos. Uma advogada sabia, que não queria ser momento. Eu queria justiça, mas eu não queria ser advogada. Quando eu comecei, continuei a faculdade, estagiei. E no final da faculdade, eu tive uma experiência, um primeiro não, que me fez ir para o mercado financeiro. Eu fui estagiar no Citi, na área de leasing, jurídica. E porque eu estava no diurno na faculdade, eu recebi o primeiro grande não da minha vida. Porque eu estava no diurno e o estágio era tempo integral. A partir daquele momento, eu decidi que eu ia trabalhar em banco e eu mudei para o noturno. Então, isso basicamente definiu a vontade de ir para banco. Fui temporária, comecei como temporária por 90 dias no Citi. Assim que eu me formei, fui efetivada e foram 27 anos de carreira em 7 bancos diferentes. Brasil, Estados Unidos. Terminei aqui minha carreira em Itaú, com muito prazer no Itaú. Fiz XP. E agora estou na educação, como diretora do programa ESG, agora mudando para o programa de negócios em expansão da Sampo. Maravilhoso programa, parabéns. E mentora de C-Levels, executivos e conselheira. Está nessa fase de vida agora. E foi a pessoa que me incentivou, né, porque eu tinha como plano, em dezembro 24, apenas, fazer a transição para fora do mundo corporativo tradicional, né, no modelo tradicional. E acabou acontecendo em outubro 23 e você falou, Bia, já está pronta, vai, esquece, dezembro 24, vai. Então, ela também foi uma grande incentivadora, junto com o Francisco Manuel, lembra? Exato, nosso trio. O trio. E foi muito bom, muito obrigada. E como executiva, né, em várias empresas que você trabalha, você pode brilhar em vários lugares e você tem levado essa sabedoria. Você multiplica o impacto. Você é uma conselheira em diversos lugares, diversos momentos, e quando as empresas precisam de você, você está perto. Então, é incrível o que você tem feito também. Acho que esse é o trabalho do futuro, que você já está experimentando agora e vai formar muitas pessoas. Sem dúvida. Sem dúvida, e assim, realmente é o futuro. O futuro... Para quem tem experiência, para quem já sabe o que deseja, sabe como pode contribuir, poder contribuir com mais empresas dentro de uma agenda que te interesse, não full time, né? E poder multiplicar a sua experiência em vários lugares. Exato. Por várias formas, por mentoria, as a service, conselho e assim por diante. Né, que você é uma super palestrante. Obrigada. Você como diretora formando novas pessoas, sim, né? Sim. E esse programa Anex é fantástico, porque você está formando sócios, donos e fundadores de negócios em expansão. Empresas que querem o Brasil crescer Real, nesse Brasil. Que vai crescer muito. E com um olhar diferente, né? Um olhar de educação e com uma troca importante entre esses executivos. Que eu acho que a gente faz muito isso, né? Essa troca entre as pessoas, né? A gente estimula isso, né, Bia? E é o mais valioso. Eu acho também. Né? Porque, de fato, nesse mundo contemporâneo, as verdades, todas elas estão em discussão. Quais são as verdades? Não tem. Não tem. Não tem. Então, temos que construí-las a partir dessa troca. Exatamente. E o Batendo Ponto é uma grande troca. Na verdade, é uma grande troca, não. Você, com todo o público que está nos vendo, para você contar um pouquinho da sua jornada, com perguntas bastante provocativas. Bora lá, vamos e a lá. primeira, você sabe qual é.
qual foi seu maior... Não o seu maior fracasso, mas qual foi um fracasso, o aparente fracasso, que, na verdade, te preparou para o sucesso futuro? Eu tive que fazer terapia, porque eu fiz direito e errei a faculdade. Foi muito engraçado isso. E fazer terapia porque, assim, pô, errei a faculdade que eu escolhi. E na minha cabeça eu tinha que fazer alguma coisa relacionada a direito. O que eu percebi depois na terapia, e acho que é muito legal conversar com as pessoas e ver o olhar do outro, foi que não ser advogada, mas ser negociadora, ser uma pessoa que conecta os outros, trabalhar com pessoas, fazer... costurar grandes alterações, reestruturações, criar áreas novas. Eu acabei usando as habilidades que eu aprendi. E esse não direito, e sim mercado financeiro, me abriu um mundo novo de achar que eu não gostava da matemática. Eu nunca te falei isso, mas eu não gostava de matemática. Nunca imaginei. E eu me joguei em todos os programas e cursos de matemática financeira, fiz todos os cursos da B3, de trader, para conseguir tirar esse medo de mim, né, do que eu achava que eu não gostava e não sabia. E passei a perguntar tudo sobre tudo, porque, como eu não sabia, eu podia perguntar tudo sobre tudo. E isso me ajudou a ser uma pessoa questionadora e ter um olhar diferente dos outros que estavam sentados na mesma mesa. Então, trazer esse olhar diferente acabou sendo uma grande vantagem competitiva para mim. E foi o grande não que eu tive que trabalhar na terapia. Então, acho que esse foi, para mim, um momento de vida na terapia que eu tive o insight de falar, puxa, você não precisa fazer o curso certo, não tem curso certo, não tem conhecimento certo, não tem habilidade certa para aquela cadeira. Na verdade, tem um olhar diferente que você pode trazer e você perceber que você está colaborando com aquele grupo. Aí, isso foi um não importante para mim. Não, e você falando, eu fiquei aqui lembrando de uma cena. Nós estávamos... Era uma reunião importante. Então, era você... Acredito que estava o Milton na sala. Eu estava. Tinha uma grande consultoria junto, discutindo um grande projeto. E tinha também as pessoas do seu time, né, os seus diretos. E eu lembro que você questionou muitas coisas, né? E muitas coisas com base em matemática. Por isso que você começou a falar, eu falei, gente, mas realmente nunca imaginei que você tinha tido medo algum dia. Eu tinha. Porque eram assim, cálculos que você falou, gente, mas, né, isso não faz sentido, isso, né? Eu lembro claramente dessa reunião, lembro da sala, lembro de tudo. Então, olha que interessante, não foi nenhum fracasso. Era um caminho enorme, era um caminho. Era um caminho de superação que você foi descobrindo o que você precisava ou não para completar esse olhar que, de fato, é fantástico. A forma como você vê as coisas. E uma coisa engraçada, né? Que eu falo, no primeiro dia de trabalho me deram uma HP12C, Bia, e eu não sabia mexer nela. E eu tive que perguntar como é que eu operava uma HP12C. Eu falei, cara, eu vou ser demitida. E esse medo da gente ser demitido acompanha muito a gente a vida toda, né? Você tem sempre essa... Vamos me pegar aqui, eu sou impostora. Mas quando as pessoas me falaram como usar e eu falei, nossa, é simples. Eu falei, caramba, a chave das coisas é mais simples do que a gente imagina. Então, vai atrás disso e põe o medo como estímulo para aprender. Acho que é um pouco isso que foi esse grande não Que legal. A matemática foi um medo enorme que eu venci e hoje eu gosto dela. E esse seria seu fracasso favorito? Que foi o primeiro, eu digamos. Acho que ele foi o que eu achei que ia dar tudo errado, sabe? Eu falei, puxa, advogada em banco não vai dar certo. Mas você vê que dá, né? Dá 27 super. anos depois deu. Deu super certo. Agora, nos últimos 5 anos, tem alguma nova crença, comportamento que você adquiriu e que está fazendo super diferença na sua vida? Tem. Eu tive muito medo em vários momentos da minha carreira, né? Medo de falar, medo de... quando fui promovida nas cadeiras de gestão de pessoas, dá um medo grande quando a gente começa a ter time. Sim. Quando você é líder de líder, também dá medo. Então, a cada momento, quando o teu time aumenta de tamanho, né, você parte de 2 pessoas reportando para você para 40, para, de repente, 1.300 pessoas reportando para você e dá muito medo. E esse medo, ele é aquele que te paralisa ou te faz enfrentar. E eu sempre usei muito isso, né? Vou ser guerreira, vou para frente, vou para cima, muito forte e tal. Só que isso desgasta muito a gente, né? Cansa você ser guerreiro o tempo inteiro. E você fica paralisado e você fica sempre com um medo perto de você. E eu estou trocando esse medo por vulnerabilidade. Então, Legal. Hoje em dia, eu falo quando eu sinto alguma coisa. Eu falo, pô, pessoal, eu acho que hoje eu não estou bem, eu preciso sair mais cedo de um programa que a gente estava tocando, eu não estava me sentindo bem, eu saí. Coisas que eu nunca faria num outro momento de vida, mas de colocar essa vulnerabilidade e as pessoas falarem, nossa, eu também não estou me sentindo bem, eu vou sair agora. Então, esse medo de mostrar a saúde mental, a física, a falar da saúde espiritual,
acabou que me abriu um monte de pessoas que ficaram mais próximas de mim e falaram, puxa vida, ela é tranquila de chegar perto, ela é uma pessoa que eu posso trocar e que eu posso também falar que eu tenho medo, porque quando você é muito guerreiro, as pessoas não têm muita coragem de falar que tem alguma receio de alguma coisa. E isso assusta as pessoas. Eu acho verdade. que eu troquei essa guerreira Legal. por uma pessoa que gosta de cuidar dos outros, gosta de estar perto e também não é a pessoa que busca o holofote. Eu acho que isso foi importante para mim. Sim. A gente estava brincando, né? Uhum. Quem é a pessoa? Eu falei, não me importa, desde que eu faça uma coisa que colabore com o grupo, assim. Eu não busco mais esse holofote de estar na cadeira principal, que tem a principal luz. Eu acho que eu gosto de estar em lugares que fazem sentido, que ajudam pessoas e gerem impacto, que nem você, sabe? Muito bom. É muito bom. É uma sensação boa, dá um medinho, né, de ser vulnerável, porque falam, poxa vida, a gente é meio guerreira. Mas é legal você falar que você está com burnout. Quando eu tive numa palestra e falei que eu tive burnout, várias vezes na minha vida, as pessoas olharam com o olho meio arregalado e muita gente falou, pô, obrigado, eu achei que vocês nunca tinham burnout, vocês diretoras. Eu falei, a gente tem, só que a gente não conta muito. E eu posso contar, porque eu já passei por isso e estou bem agora. Que bom, Vanessa. Muito bom. Quais são as recomendações que você ouve agora, nessa nova... Vamos colocar agora. Vamos. Não sei se agora ou se você prefere o passado, mas assim, que recomendações você ouviu ao longo da sua carreira? Que, obviamente, quem deu achava que eram boas recomendações e você falou, meu Deus, isso não funciona. Sabe aquelas recomendações que a pessoa fala assim, cara, eu vou te dar a dica de ouro. E você fala, nossa, que dica de ouro é essa? Então, tem uma coisa que eu acho que é importante, assim, a gente sempre pensa, né? Você está num ambiente, você vai ser avaliado por todo mundo que está à tua volta. E você foca muito nos seus aliados, cria essa rede de pessoas que vão ser pessoas que vão te ajudar na tua carreira, no teu caminho. E o que eu comecei a perceber é que, na verdade, você tem aliados e você tem resistências. E eu nunca olhei muito para as resistências. Até que algumas pessoas me avisaram de resistências. E eu comecei a perceber que eu precisava criar uma leitura de cenário para entender quando tem resistências, quando aquele aliado é aliado mesmo. E começar a ter essa leitura de cenário, que é me afastar da situação e ser mais observadora. As pessoas nunca me falaram que era importante ser muito observadora das coisas. Eu sempre fui muito protagonista de iniciar, me jogar. Então, muitos projetos, eles falavam assim, olha, você pega muitos projetos sem o medo de que eles deem errado. Porque se eles derem errado, sabe quem vai se dar mal é você. E as pessoas falavam, não, pega esse projeto que é super legal, não sei o quê. Eu nunca via a outra intenção das pessoas de que eu, protagonista do projeto, se desse errado, quem ia se dar mal era eu. Então, eu comecei a perceber que você precisa ter uma leitura do que as pessoas te falam, a leitura do que não é dito, e você precisa também, às vezes, entender a pessoa que é a tua resistência, por que ela é resistência. E chegar mais perto dela. Eu tentava, às vezes, me afastar dessas pessoas, mas chegar perto de quem é resistência, muitas vezes, te faz entender coisas que você não acredita que são possíveis. E, às vezes, não é uma má intenção da pessoa, não. Às vezes, é porque ela sempre foi assim. Não, e às vezes é sobrevivência própria. E não é a gente... Não é... a intenção é positiva em sobrevivência própria. Isso. Não é nada contra a Vanessa. Não é pessoal. Não é pessoal. Não é pessoal. E, de fato, achei excelente a sua estratégia de se aproximar. Até para entender o ponto de vista dessa pessoa, né? Por que ela está resistente? E não tem hoje, né? Falar, puxa, essa pessoa, ela... Né? Não, ao contrário. Eu chego perto, tento entender, observo e tento pensar, puxa, o que eu provoquei nessa pessoa? Muitas vezes a gente, sem querer, provoca reações nas pessoas. Sim. Então, acho que isso foi uma dica de, assim, foca nos seus pares, cria essas relações, mas não. Foca em 360 graus... e várias hierarquias e tenta ler bem os cenários. Foi o que eu aprendi depois com a minha experiência. Então, mas assim, você fez essas descobertas. Fiz. Ninguém te contou que você precisava ser observador. Não. Né? Mas teve alguma recomendação, inclusive, contrária? Ou não? Também não chegou a esse ponto de ter alguma recomendação contrária? De falar para... Não, contrária não. Tá. Acho que não. Legal. Acho que não. Assim, eu tive sempre algumas dicas que foram... valiosas, de fato. A dica valiosa era assim... Ninguém me falou nunca para pedir ajuda para as pessoas. Até que uma pessoa que me entrevistou, uma mulher, me falou, eu tenho uma dica para te dar. Pede ajuda para as pessoas. Isso te deixa forte. As pessoas me falavam, nunca peça ajuda para as pessoas. Fique forte, fique firme.
Até que ela me falou isso e eu falei, caramba, mas eu não vou me enfraquecer? Ela falou, não, você vai se fortalecer. Não é a Elaine, não, né? Não. Foi a Elaine que me... Foi aí da Keeper do Citibank que legal. me falou no começo de carreira, tipo, 97, assim. Ela me falou isso e eu olhei pra ela e falei, essa mulher tá louca. Pedir ajuda vai dizer que eu não sei. E todo mundo não me falava para pedir ajuda. As pessoas me falavam assim, você tem que ser impecável, você não pode falhar, você tem que ser perfeita, você tem que ser muito forte, as pessoas não podem ver tua fraqueza. Olha, que legal. Então, essa foi o que falaram e o que ela legal. me disse foi o contraponto que bom que logo disso. no início da carreira você teve um contraponto a essa recomendação que era a vigente. É a vigente. É a recomendação vigente. Era a vigente, eu coloquei era porque eu acho que hoje está mudando. Acho que as pessoas, graças a Brené Brown, acho que as pessoas viram que, assim, realmente pedir ajuda, a inteireza, né? Sim. A integridade pessoal passa por a gente entender que somos humanos e como humanos temos fortalezas, temos fraquezas e precisamos pedir ajuda. Sim. Somos muito mais fortes juntos. Sim. Né? E quem, no meu caso, foi a Elaine em 2006. Nossa, 2006 porque como eu estava contando aqui nos bastidores, eu descobri que estava grávida 2 dias antes de começar. Então, eu tive somente até setembro. Eu comecei dia 2 de janeiro, tive 1º de setembro meu filho. Então, nesse período que eu tive com ela, né? E aí eu voltei de licença, voltei até, naquela época era 4 meses. 4 meses, eu também. Acho que eu voltei com 3,5, um pouquinho. Sim. Época de bônus, avaliação. Sim, voltei ali em dezembro, um pouquinho. E aí eu lembro que quando eu voltei, comecei a ficar louca, dar conta de casa, filho, muita trabalho. E ela falou, Bia, pede ajuda, pede ajuda. Isso. Né? E aí que eu comecei a refletir se eu ia pedir. Exatamente. A gente não pede nem quando está machucada, né? Muitas vezes a gente está machucado. Eu vejo várias mulheres e homens machucados não pedirem ajuda para a pessoa que está perto, né? Nossa, você falou isso, eu lembrei. Prova de trilha, prova de rua, só uma vez eu caí. Rapidamente me levantaram, né? Porque senão eu ia ser atropelada. Porque era no início de uma meia maratona, todo mundo a 1000 descida. Os caras rapidinho me cataram e me levantaram e segui. Mas em prova de trilha já caí mais vezes, né? E em prova de trilha, a pessoa... Aí você tá lá chorando de dor, as pessoas querem ajuda. Não, tudo bem. Não, tá tudo bem, segue. Não, tá tudo bem, você tá lá chorando de dor. Exato, a gente tá tem com a perna esticada, toda torta. A gente tem esse instinto. E ela me falou isso porque eu pedi pra ela, eu falei, você pode me dar uma dica que ninguém nunca... Ai, que legal. Assim, uma dica pra mim, que as pessoas não te pedem, que é um segredo teu. Eu acho que é legal a gente fazer isso, né, Bia? Olha pra câmera e diga. Pergunta pras pessoas, quando você tá só com elas, qual que é o segredo que elas querem te contar? Qual é a dica que elas querem te passar? Porque nessa hora vem coisas tão preciosas. E eu pedi isso na entrevista com ela. Olha. Nem sabia se eu ia ser aprovada. Que fantástico. Mas eu pedi na entrevista. Então, acho que é legal você ter esse olhar diferente, né? Muito bom. Agora, me diz uma coisa. Quando você se sente sobrecarregado ou sem foco, o que você faz para voltar linda como sempre? Eu tive vários burnouts. Né? Então, nos burnouts, eu não soube fazer isso. Eu não soube perceber o burnout. Eu tive as paradas ou por coluna, coisas que me pararam fisicamente. Eu precisei ficar quieta na minha casa. E aí, porque eu estava fisicamente machucada, as pessoas no trabalho entendem que você torceu o pé ou está com a coluna doendo, etc. E hoje eu tenho uma coisa diferente. Eu comecei a perceber os sinais que meu corpo e minha mente dão quando eu começo a entrar no estado de excesso, de demanda, né? Que é como a gente chama máquina, né? Sim. É uma alma, mas é um corpo. E tua mente também, ela funciona muito bem quando você está com o alimento certo, com sono bom, com água, hidratação, e quando você está num ambiente seguro, né? Num ambiente bom. Quando você não está numa dessas condições, teu corpo e tua mente começam a dar sinais. Eu comecei a perceber os sinais hoje, e eu busco assim, vou para a praia, eu vou para o clube, eu me exercito, eu tomo água, a gente tomou aqui bastante água já, eu procuro dormir. Eu nunca imaginei que o sono fosse tão importante. E uma coisa mega importante, eu ligo pro meu pai, converso com o meu Carlos, que é meu marido, os meus filhos, e amigas e amigos, assim, ligar para uma amiga, um amigo, e conversar com essa pessoa hoje, para mim, é um bálsamo. Que bom. E também buscando um pouco da espiritualidade. Eu falei para minhas amigas esses últimos 4, 5 meses que eu estou começando a buscar um caminho mais espiritualizado. Pô, entrar num lugar que é um templo, algum lugar que te dê paz. Que bom. E conversar um pouco, ficar um pouco em silêncio. A solitude é uma coisa que eu estou começando a aprender a cultivar. Então, eu começo a exercitar esse tipo de coisa, que eu acho que tudo isso é exercício, né? A gente precisa exercitar e criar rotinas.
Então, estou fazendo isso, Bia. Mas a praia é meu lugar de refúgio. Que legal. E nesses últimos 3 anos, você ficou craque em dizer não para alguma coisa? Fiquei. A gente tinha agendas malucas na vida corporativa com 12 a 14 horas por dia de trabalho, 300, 400 e-mails por dia. Nossa. E que eu não consigo nem imaginar como a gente fazia tudo aquilo, né? Preciso te confessar. Pode anotar. Conta aí. Porque eu confessei para as pessoas na época, 2 vezes de propósito eu zerei o e-mail. Sensacional. 2 vezes de propósito, falei, chega. Sensacional. Aí avisei todo mundo, falei, ó, gente, zerei tudo. Zerei Se quiser, as 15 me mil procure. mensagens, né? Meu, sei lá, das não sei quantas milhares de mensagens, 3 ou 4 voltaram. Eu encontrei uma vez um executivo num programa que eu fiz, da Alemanha. Ele era da Volkswagen. E ele falou para mim, você sabe que eu tenho, acho que umas 4 mil mensagens não lidas na minha caixa? E quem quiser me procura? Então, é Me isso. Só que eu não libertou. aguentava. Mas eu não aguentava aquelas milhares. Não, você fica louco. Aí eu vendo aquilo. deletei. Porque assim, Sensacional. incomodava. Eu deletei. 2 vezes na vida. E aí você estava falando, né? O que eu aprendi a pôr o limite? Hoje eu tenho uma agenda que eu olho para essas áreas da vida. Então eu reservo tempos para cada uma das coisas que eu acho importantes. Eu tenho agenda de trabalho, com horas reservadas para o trabalho profissional. E eu organizo essa agenda para fazer blocos de tempo, não mais momentos que se interrompem, porque antes você faz uma agenda que começa aqui, meio do dia, fim do dia, você tem 3 momentos que te interrompem. Eu faço um bloco de tempo para aquela atividade, eu faço só aquela atividade. Antes eu fazia 200 coisas ao mesmo tempo. E eu faço isso, eu esporte em horários determinados, eu viajo em horários fora do contrafluxo. Ótimo. Então, eu procuro ser uma pessoa fora do contrafluxo e eu também vejo muito o lado da pessoa que quer marcar uma conversa, uma reunião. Eu procuro um horário muito bom para aquela pessoa, para que ela esteja confortável. Então, eu tirei aqueles horários de ponta, né, de 7, 8 horas da manhã, de 7 da noite, 8 horas da noite. Eu sempre procuro pôr num horário que a pessoa se sinta bem, porque a reunião é outra quando você faz isso. Que legal. Então, reservando tempo para dormir, para comer bem. Faço minha vitamina de manhã. Então, eu passei a fazer coisas e esquentar e cuidar da minha alimentação. Então, isso faz uma mega diferença. Você se dá um carinho e você é outro ser, né? Tua pele fica diferente, tudo fica diferente. Tudo fica diferente. E você fica doente também. Não é que você fica zerada, não. Mas você até tem tempo de ficar doente e se curar de uma doença. Tem gente que fica com gripe 7 meses. Não, então, de quinta-feira eu comecei a ficar resfriada. Aí, na sexta, se confirmou, só que só sexta-noite, ainda deu sexta durante o dia, ok. Se confirmou, eu tinha um longo no sábado. E agora, pré-maratona, não dá para perder longo. Não. Aí eu falei, aí eu falei, a minha treinadora falou, então vamos fazer assim, faz 8 na esteira, porque eu já queria fazer pedaços na esteira. Sim. Ela falou, não, faz 8 na esteira, não vai para a rua, que tá frio, vai chover, tudo. Sim. E aí, dependendo de como você tiver domingo, você faz. Cara, sem brincadeira. Fiquei ótima domingo fiz 20. Bem, né? Fiz 20 na chuva, no sol, no vento, etc., mas super bem. Então, olha o tempo de recuperação. Minúsculo. Comparado ao que você fazia antes. Exato. Né? Que é essa preparação. Então, hoje o que eu faço, eu falo assim, quando você pode fazer isso, eu posso tal dia, tal horário. Eu não falo posso amanhã. Eu ponho nos blocos de tempo que eu já reservei para aquelas atividades e eu tento organizar. Isso me ajudou muitas pessoas a conhecerem também os meus hábitos, né? Muito bom. Então, falar não para a agenda, literalmente, né? Falar sim para os momentos que eu reservei e não para algumas coisas que não fazem sentido. Quando a gente era executiva dentro de uma grande empresa, a verdade é que não éramos donas da nossa agenda. Nunca. É mentira que a executiva é dona da sua agenda. Então, agora que somos donas, vamos que cuidar bom, dela, né? Vamos cuidar. Vamos isso cuidar. Aí. Que conselho você daria para um jovem que está saindo da faculdade e indo encarar o nosso mundão corporativo? Eu acho que esse jovem, ele tem um monte de habilidades que a gente não tem. Então, eu perguntaria para essa pessoa como é que você vê as suas habilidades e quais delas você acha que você vai colaborar no lugar que você vai entrar e quanto você acha que você sabe de todas as coisas que você vai fazer, o quanto você acha que você vai precisar de pessoas para te ajudarem nesse caminho. Então, hoje, mais do que dar um conselho, eu faria perguntas para essa pessoa. E eu faria um pacote de 5 perguntas para ela ou ele levarem para essa experiência. Que legal. Para usar essas perguntas como orientações para se entender nesse lugar. As pessoas não são promovidas para diretoria em 2, 3 anos. Não.
as coisas não são na velocidade que a gente gosta, as empresas estão mais caóticas, a gente estava falando de empresas caóticas, eu vejo isso. Uhum. E esse jovem vai poder ajudar muito a desamarrar coisas, né? Desatar nós, a acelerar caminhos. Eles têm uma mente brilhante de achar caminhos com uma lógica diferente do que a gente usava. E eles trabalham muito bem em time. Colaborativos. Então, essa parte colaborativa acho que vai ser incrível. Então, acho que eu perguntaria isso. Como é que você acha que você vai levar teus pontos legais que você desenvolveu aqui? O que você acha que você vai aprender dos outros? E você está preparado para trabalhar em time? Porque nada se faz sozinho, né? A gente começa a ver cada vez mais isso no mundo, né? Felizmente, né? Antes as pessoas eram muito solitárias Sim. e eram muito... É meu jeito, né? Façamos do meu jeito, muito hierárquicas. Agora, quem for assim, não tem lugar. Não tem mais espaço, né, Bia? É verdade. Jinx, né? É verdade. Agora, me diz uma coisa. Tem alguma compra de R$ 200 ou menos nos últimos 6 meses que está fazendo diferença na sua vida? Eu adorei essa tua pergunta e me fez pensar, que é muito legal, né, de fazer diferença. A gente tem um programa de ESG e eu conheci pessoas maravilhosas na semana passada. Ela foi a minha diretora do ESG avançado da Sampol, né? Isso. A minha turma foi a sua primeira turma, né? Exato. E pessoas maravilhosas. E eu tenho uma meta pessoal, né, de conhecer os 6 biomas do Brasil. É verdade. Ano passado a gente foi para a Amazônia e esse ano eu acabei de voltar do Cerrado. A gente foi para uma região de Cavalcante, num quilombo chamado Calunga, que tem 10 mil pessoas, 10 mil quilombolas morando lá. E a gente ficou 2 noites dentro do quilombo e fez vivências com a raizeira, com a pessoa que é o maior coletador de sementes de árvores do Cerrado, de uma pessoa que vive ajudando, né, com turismo e trabalhando com turismo lá dentro, conversando com essas pessoas. E a gente foi na loja do quilombo, que é uma loja da comunidade, uma cooperativa. E lá eu gastei R$250 em produtos locais. Baunilha, fava de baunilha, doces feitos pelas mulheres de lá. Coisas que eles fizeram. Eu não comprei nada fabricado. Eu comprei o coco pintado com ET. Então, eu fui lá e eu falei, como é que eu posso homenagear esse povo tão bonito? E eu usei o dinheiro para isso. Então, na hora, eu me senti muito feliz de estar 2 dias com essa comunidade. E nessa loja, eu usei esse valor aí. Então, o ano que vem, eu irei com ela. Para onde você for. Porque na Amazônia eu cheguei a pagar e não pude ir. Ano que vem vai ser Pantanal. A gente vai para esse bioma. Vamos conhecer esse bioma juntos. Só marcar, que eu tô lá. Mas aí, você tem o hábito de presentear com livros? Eu fiz muito isso. Agora menos, mas eu indico muito livro. Então, indique um para toda a galera que está nos ouvindo. Eu ganhei um livro de uma amiga, e eu estou lendo um livro num clube do livro com 2 outras amigas, e eu vou indicar esses 2. Tá. Um é A Vida das Árvores, que é um livro que fala sobre as árvores, sobre como é que elas pensam, se comunicam. Ai, sério? Que fantástico! É incrível. Depois a gente põe o nome do autor. Tá. Mas cada capítulo fala muito disso. Como é que uma árvore, que é um ser vivo, interage em grupo? E como é que as bactérias ajudam essa árvore a se alimentar? Como é que a água sobe? Como é que quando ela perde as folhas, ela fica mais forte para sobreviver ao inverno? E ele explica tudo isso e são coisas que a gente não imagina. E as árvores, as raízes delas se comunicam por baixo do solo. Então, quando você vai no Ibirapuera, por exemplo, todas elas estão conversando. Elas emitem sons, elas conversam. Então, esse livro, essa minha amiga me deu, é incrível. E um outro que eu estou lendo no Clube do Livro chama Mulheres Viajantes, da Sônia Serrano. É um livro que fala de mulheres que viajam há 200, 300, 400 anos pelo mundo e conta histórias em primeira pessoa dos diários dessas mulheres. Então, conta como é que elas se vestiam, às vezes, de homem para ir países muçulmanos, como é que elas faziam viagens em lugares que não tinham muita higiene e elas passavam por tudo isso para conhecer lugares no mundo. Que fantástico. E é o primeiro livro que fala de mulheres que viajavam no ponto de vista delas. Então, estou muito feliz de ver que tem várias mulheres corajosas que viajaram pelo mundo inteiro, com muito menos recurso do que a gente, e se colocaram em aventuras incríveis e puderam ajudar os povos, puderam trazer conhecimento. E puderam evoluir muita coisa. Então, esses 2 livros aí são os meus de cabeceira. Excelentes indicações. Estou amando os 2 e não são livros famosos, né? Não mesmo. Quero que eles fiquem. Nunca ninguém recomendou. São incríveis. Muito bom. Vamos colocar na descrição. E a última pergunta, você acredita? Já é? É muito rápido. É muito rápido. Se você tivesse um baita outdoor naquela estrada ou avenida que você ama, o que está escrito lá? Com sua assinatura. Eu acho que, com a minha assinatura, eu acho que
fazer com as pessoas para gerar impacto através delas nos ambientes onde elas estão. Então, fazer iniciativas para melhorar, para restaurar, para proteger, para ensinar, educar, para gerar esse impacto do que elas precisam nas comunidades que elas precisam e nas vidas dessas pessoas. Então, acho que estejam elas onde estiverem. Onde elas estiverem. Então, às vezes, você gera impacto numa pessoa que gera impacto em 1000 pessoas. É verdade. E eu vi muito na comunidade Calunga como uma guia pode gerar impacto na vida de uma comunidade inteira, dando trabalho e ajudando eles a entenderem preço das coisas, ensinando eles a ganharem dinheiro. E essa guia, por exemplo, que era de São Paulo e foi morar lá, ela está gerando impacto. Então, quando a gente vai fazer um turismo de base comunitária, 7 mulheres, 2 guias mulheres vão fazer isso, a gente gera um impacto imenso. Nossa, imagina. Na vida de um monte de gente que fala, puxa vida, isso vai dar certo, isso é bom e tem muito caminho. Então, eu acho que o outdoor é esse, é gerar impacto através das pessoas onde elas precisarem. Muito bom, adorei. Adorei bater o ponto com você. Também não tinha adorei. dúvida que eu ia adorar. Também adorei, muito bom. Quer deixar algum recado final? Eu acho que o recado final é a gente fazer as coisas com amor. Eu tenho uma folha bordada pela Clarice Boriana no meu quarto, que ela é o amor, a palavra amor. Então, tudo que a gente puder fazer com cuidado e com amor na vida da gente, eu acho que a gente vai melhorar sempre ao redor. E lembra que a tua vibração, o que você vibra, contagia o teu redor. Então, se você chegar com uma vibração boa em qualquer lugar, gente, o lugar melhora. Pensa quando você chega num lugar cheio de árvores, como você se sente bem. Seja uma árvore também, vibre coisa boa e o mundo vai ficar melhor se a gente fizer isso. Então, deixo o meu beijo para vocês. Adorei. Obrigada. Também, obrigada, Bia. Excelente vibração.